Covid-19. A TV Batatais está com você. Em nossos programas, trazemos as últimas notícias sobre o Covid na cidade e como se prevenir. Use álcool gel, pratique o distanciamento social e sempre use máscara. Se todos seguirem as regras, vamos vencer o coronavírus e viver em paz. Mais uma campanha da TV Batatais, a TV do nosso povo. Boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos para uma live na TV Batatais. Agradecer inicialmente ao Devar Lima, ao William que nos dá a retaguarda técnica, agradecer ao pessoal do Espaço Harmonia e sobretudo agradecer ao nosso convidado Cid Bertanha, que sempre nos empresta os seus conhecimentos no desvendar dos dogmas. Cid Bertanha, seja bem-vindo mais uma vez e boa noite. Boa noite, Adir. Boa noite ao William, boa noite ao Devair e boa noite aos ouvintes da TV Batatais. É um prazer estar aqui com vocês. Cid Bertanha, é no ambiente de trabalho, em todos os setores, todas as atividades, em tudo na vida, há inveja, às vezes do vizinho, ou mesmo de um desconhecido, um olhar assim penetrante, né? Que representa a vontade de ter aquilo que o outro tem ou assim por diante. Agora a inveja, como o senhor vê a inveja no ser humano? A inveja, em primeiro lugar, é pecado, né? É um dos grandes pecados da humanidade, porque a inveja é um dos engodos luciferianos que foi introduzido, né? Uma das obras de Lúcifer. Então, o ser humano foi contaminado com este verme, com esta praga, e a pessoa mergulhou nisso por séculos e séculos a fios, por várias e várias reencarnações. E hoje é uma coisa quase que natural na pessoa. E isso é muito grave. E é por isso que não há uma prosperidade da humanidade da Terra. A humanidade está enlaçada, está emaranhada nesses engodos luciferianos e não há como se libertar disso, né? Nós viemos para prosperar, né? Que é a vontade de Deus. Sim. Então, que a vida seja próspera. A inveja, ela inibe a prosperidade na pessoa, porque enquanto você se ocupa com a inveja, você deixa de pensar no que você pode fazer de melhor para a sua própria vida. Então, e muitas vezes as pessoas dizem também que quando a pessoa deseja o mal para o outro, fica 50% para ele e 50% vai para o outro. Quanto à inveja, fica nessa mesma porcentagem? Todo o mal que o ser humano faz se resume naquilo que Jesus falou, né? Tudo que você faz volta para você múltiplas vezes. Tudo que você faz, de bem ou de mal. Então não é 50% não, é múltiplas vezes. Então é bem mais, né? É muito mais. Volta, é muito mais. Volta redobrado. Por isso que a inveja pesa no destino da criatura humana. E ela se emaranha pela vida fora, ela nunca se liberta, porque quanto mais ela pratica este ato maligno, mais ela se emaranha, mais ela afunda, você entendeu, Adir? Porque na obra de Deus, tudo é gravitacional, tudo é magnético, entendeu? A lei da gravidade atua infalivelmente. Então, é muito grave o que nós pensamos e o que nós desejamos para o nosso próximo. É muito grave. Certo, e as pessoas
como o senhor disse, né, ela vai se afundando cada vez mais e para ela não há progresso, porque ao invés dela cuidar da própria vida, ela cuida da vida do alheio, né? Seria mais ou menos isso daí. Então ela esquece da própria vida, deixando para trás uma oportunidade ou outra, porque fica cuidando, como a gente vê que muita gente cuida do quintal do vizinho, vamos dizer assim, não cuida do quintal dele, né? Exato. Ela não tem tempo para pensar nela, né? Aí a pessoa malbarata o seu tempo envolvido com estas coisas que arrasta ela para baixo. Então, este é o grande problema da humanidade, não só nas pessoas, mas nos governos, na política, na concorrência profissional, no trabalho profissional. Em tudo há inveja, em tudo há ciúme, em tudo há uma disputa por orgulho, orgulho ferido, sabe? Por cobiça, por ciúmes. E tudo isso pesa como uma peste sobre a humanidade. E os opostos, amor e ódio? Como o senhor vê essa situação? O amor pode se transformar em ódio? O ódio ele pode ser transformado em amor? Como é isso? Veja, o amor verdadeiro é aquilo que Jesus nos ensinou. O verdadeiro amor, ele não é egoísta, não é egocêntrico. Você entendeu? Por exemplo, nós temos amor pela natureza, pela obra de Deus. E ela não é nossa, mas nós temos amor por ela, porque ela é linda, maravilhosa, dadivosa, e nós só podemos ter amor. Amor entre as criaturas humanas sempre tem aquele amor egoísta, quer dizer, você vê isso muito claramente nas famílias, pais, mães e filhos. Você entendeu? É aquele amor egoísta, quer dizer, o meu filho, ele nunca está errado o filho do outro, mas o meu está certo. Você entendeu? Isso não é amor, isso não é o verdadeiro amor. Eu nunca vi, por exemplo, uma mãe falar de qualquer filho dela, embora muitas vezes o cara é um assassino de alta periculosidade. Mas ela muitas vezes fala, não, meu filho nunca fez mal para mim, ele é um coitadinho. Quer dizer, os outros que é ruim. Você entendeu? O filho dela nunca está errado, dificilmente. Para a mãe, o filho sempre é bom, assim como para o filho, né? A mãe é a mulher mais bonita do mundo. Sim, mas isso daí não é o verdadeiro amor. Nós temos que ser sinceros e falar. Isso é um egoísmo pessoal de cada um, que nós estamos mergulhados nesse clima. Mas isso não é verdade, você entendeu? Isso não é verdade. Certo, agora o senhor citou por diversas vezes aí o egoísta. E quanto ao egoísmo, como fica a situação da pessoa egoísta? Então, o egoísta é aquele que só enxerga o umbigo dele, né? Ele olha para o seu umbigo, né? Primeiro ele, depois mais ele, né? É o que há também. Nós temos hoje uma legião de pessoas que não respeitam o espaço do outro, né? Ele quer tudo para ele, você entendeu? É desmedido. Então, isso daí também, no fim da vida dessas pessoas, acarreta uma tragédia, sempre uma tragédia, sempre um sofrimento. Por isso que o fim da vida das pessoas, a terceira idade, ela está recheada de mazelas, de maldição, né? de doenças incuráveis, doenças degenerativas, doenças que deixam a pessoa fora do eixo totalmente, muitas vezes no estado vegetativo. E nós não precisávamos nada disso, né? Nós deveríamos deixar a matéria, deixar este corpo e partir para o lado de lá, consciente, feliz, alegre, agradecido pela vida, por Deus, né? Com o coração cheio de alegria, né? Com um histórico bom levando, com a bagagem cheia de novidades, né? Mas não é assim. Cid Bertanha, nem o nome é bonito. Avareza, o avarento, como essa pessoa é?
Então, todos esses predicados, eles se resumem em uma só coisa, né? Quer dizer, é uma obra luciferiana. Tudo isso vem do mal. Tudo isso foi incutido no ser humano para que ele se desviasse do caminho da luz. Então, isso está imperando sobre o homem, né, na face da terra, tristemente, mas está, né? Avareza, ciúme, cobiça, né, ódio, né? Nós temos o direito de ter a ira. A ira é de Deus, né? A raiva é das trevas. A ira é um sentimento justo de justiça. Você entendeu? É aquilo que você tem plena consciência da verdade e que você não aceita injustiça. Então a ira é de Deus, a raiva é das trevas. Certo. E a pessoa bondosa? A pessoa, quando tem um coração bom, quando ela não vê maldade, ela está livre de tudo, né, Adir? Ela está salva de toda essa peripécia, né? Porque quando a pessoa não vê maldade, ela está protegida de tudo, né? Certo. Numa live aí há algum tempo, nós falamos sobre as benzedeiras. E teve uma pessoa que achou interessante e falou, né, a respeito da arruda e outras plantas, né, que também são utilizadas para o alecrim que nós estamos aí, a arruda e muitas outras que colocam. Agora, aí me despertou aquela curiosidade, a arruda. As pessoas, muitas delas, antigamente se usava muito, agora raramente se vê, mas ainda se vê, as pessoas com a arruda na orelha. Qual o significado disso? É porque a arruda, ela é o símbolo vivo do elemento fogo. Se você tiver um pouquinho de evidência para poder enxergar a matéria um pouquinho mais etérea, você vai olhar para um pé de arruda e vai ver enxergar uma fogueira acesa. Uma verdadeira fogueira. Sabe essas fogueiras de festa junina? Sim. Que põe quando acende aquele fogo e sobe aquelas labaredas bonitas? O pé de arruda é daquele jeito, você entendeu? Esse poder, então. Ela é do elemento fogo, é o elemento fogo que ressoa sobre ela. Ela é só fogo, e por ela ter esta natureza tão quente, ela costuma eliminar, queimar estas formas de pensamento, né? Essas ondas ruins que muitas vezes está chegando na pessoa. Ela protege, você entendeu? E nós, simples mortais, conseguimos ver ou não conseguimos por quê? Nós não conseguimos porque nós nos intelectualizamos demais, né? Nós somos muito intelectualizados, muito materializados. Então isso nos impede de ter um pouco de sensibilidade para enxergar a áurea humana, a áurea das plantas, né? Enxergar as irradiações mais sutis da natureza, porque tudo isso são matéria, né? São irradiações de elementos, de minerais do corpo, da planta, do nosso corpo, dos arbustos, né? Que está circulando ali. E as crianças que ainda não conseguiram essa que o adulto tem, conseguem enxergar? Criança vê, principalmente a entealidade, né? As crianças têm uma facilidade de enxergar o mundo astral, você entendeu? Então, elas têm uma convivência mais íntima com a entealidade. Principalmente os entes protetores de criança, né? Que é a nananina, o pome, o outro que eu me esqueci, o do menino. Mas quem quiser conhecer sobre a entealidade, é só ler o livro do Juízo Final de Rosélis von Sass, né? O livro é intitulado O Livro do Juízo Final, a autora Rosélis von Sass.
e é editado pela Ordem do Graal na Terra. Lá tem toda uma descrição da entialidade, inclusive todos os entes que cuidam das crianças. Algumas premonições aí do fim do mundo, né? Inclusive já conseguimos atravessar até algumas datas que estavam programadas para o fim do mundo e nada disso aconteceu. Sim. Né? E nesse livro do Juízo Final traz assim alguma data específica ou não? Não, ele explica as ocorrências de todo o pecado da humanidade, né? E todas as consequências que virão por causa do pecado. Isso quer dizer que depois daqui ainda tem outro lugar onde a gente vai passar por uma assim, mais uma operação pente fino, vamos dizer assim. Não, o ser humano do lado de cá e do lado de lá é a mesma coisa, né? Às vezes eu escuto assim em velório, apesar de eu não gostar muito de ir em velório, mas eu escuto em famílias, coitado, ele foi descansar. Eu não concordo, você entendeu? Ninguém foi descansar, sabe? A vida continua e se ele estava sofrendo aqui, ele vai continuar sofrendo do lado de lá. Se ele estava bem aqui, ele vai continuar bem do lado de lá. É uma passagem, né, de um lado para o outro. É apenas uma passagem de estado de matéria. Mas você continua na matéria, só que é uma matéria mais etérea e que nós, com esses olhos de matéria grosseira, nós não vemos. Mas as pessoas muitas vezes sonham com os falecidos, encontram eles, conversam, falam, né? Os parentes principalmente, pai, mãe, irmão. É muito comum encontrar assim e conversar assuntos, inclusive cotidianos, né? Ou seja, diante disso, a pessoa perversa aqui na Terra, quando ele desencarna, ele passa por momentos difíceis do outro lado? Sem dúvida. Do lado de lá, ele vai conviver só com perversidade. Porque do lado de lá, ele só encontra igual espécie dele. Não é igual aqui. Porque aqui nós estamos entre os bonzinhos também, né, Adir? Do lado de lá, não. O que é bom, como você falou, uma pessoa pura de coração, que não tem maldade, bondosa, né? Bondosa, ela passa para o lado de lá, ela só vai encontrar pessoas bondosas junto com ela. Então é o meio que vai Exatamente. ficar guardado para a pessoa. Sim, sim. Sim. Que ela viveu aqui, ela vai encontrar lá. Exatamente. O que ela semeou aqui, ela vai colher do lado de lá. Você entendeu? E a recuperação para essa pessoa, porque da forma que o senhor fala aí, me relembra o purgatório que chamam, né? Que é uma passagem do espírito para pagar aquilo que ele cometeu, para depois então ele ganhar a luz, né? Que chamam, né? O reino dos céus. É mais ou menos isso? Então, tudo precede do próprio ser humano. Se a pessoa não reconhecer, se ele não se reconciliar, se ele não reconhecer que ele errou, que ele está errando, né? Ele nunca vai se acertar, você entendeu? E do lado de lá é mais difícil do que do lado de cá. Esse é um dos grandes problemas. Nós temos a oportunidade de vir à materialidade para um aprendizado. Aqui é uma escola para o espírito humano. Aqui é a grande dádiva de Deus, de você poder viver na matéria, poder petiscar e saborear as heterogeneidades da matéria, né? A diversidade. Aqui você experimenta de tudo. Você tem a oportunidade de escolher o melhor daqui, você entendeu? E quando você escolhe o melhor daqui, você está escolhendo do lado de lá também. A Cláudia Pegrucci, ela sempre nos acompanha, né? Em todas as lives ela está nos acompanhando, faz seus comentários, e isso é muito bom, como nós queremos agradecer. E ela, sem dúvida. Ela falou, Adir, a gente pode dar uma sugestão, mas é claro, a live é feita de sugestões, né? Que as pessoas que puderem sugerir alguma coisa, que bom.
Então ela sugeriu que a gente fale a respeito da vida submersa, principalmente nos mares. Essa vida submersa, inclusive a gente assistindo assim, esses documentários, né? Principalmente a BBC, que costuma fazer uns negócios mais aprofundados, Certo. percebe uns seres estranhos, né, nas profundezas dos mares. Essas criaturas do mar, existe uma explicação? São manifestações da vida, né? Manifestações da vida. Todo ser, né, que está ou nos mares ou na terra é uma manifestação da vida, porque a força do Espírito Santo de Deus, ela imprime na obra de Deus, né, a vida. Então tudo se movimenta tomando forma e evoluindo. Você entendeu? Né? Então é vida. E a heterogeneidade das espécies, né? Quer dizer, muitas vezes é feio e horrível para nós, mas para a obra de Deus não é. Você entendeu? Certo. Quer dizer, um ser lá do fundo do mar... Pode parecer estranho para a gente. Estranho, né? Monstruoso, mas ele está adequado àquele meio, àquela escuridão, aquela pressão de água que existe, se alimentar, né? Por ali tem alguma Sim, coisa. Exatamente. Tem algo interessante. É muito interessante. É como nós vemos, por exemplo, a salamandra do fogo, que é um ser, parece um largatão, né? Não é uma forma humana, você entendeu? Mas é um ente do fogo, né? É um ente que colabora para manter o fogo, né, em todos os lugares onde se incendeia. Ele é da natureza do fogo, né? E é um ser da obra de Deus, você entendeu? Cid, tudo que existe na Terra tem uma serventia? Tudo que existe na Terra tem uma serventia, sim. Apesar que o ser humano, ele, através do pecado da humanidade, ele vai imprimindo, através da força espiritual, da forma de pensamento intuitivo e de desejos e de palavras e de tudo mais, ele vai imprimindo na matéria formas horríveis muitas vezes, né? Ele vai criando demônios, vai criando trevas, purgatório, como você falou, vai criando todas essas mazelas que eu sempre tenho dito, isto não é obra de Deus. Isto é obra do ser humano. A obra de Deus, ela é maravilhosa, né? Ela irradia vida. Já o ser humano, através do seu intelecto e do seu ódio, da sua inveja, da sua avareza, da perseverança em tudo isso, ele edifica coisas monstruosas e que vive no seu meio, né? É como se nós vivêssemos dentro de uma bolha, né? E convivendo com a nossa própria obra, porque esta obra é só do ser humano e ela prejudica o ser humano e a natureza aonde nós estamos. Muito bem. O poeta certa vez escreveu e depois aproveitaram esse lindo poema e acabaram colocando uma música nessa letra, né? Que fala que o pensamento parece ser uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Então vamos falar sobre o pensamento. Qual o poder do pensamento? Tem o pensamento positivo e o negativo, né? Sim. Qual é esse poder? O pensamento é uma das formas de ação. Nós temos a palavra, né? O pensamento que emitimos e a ação propriamente dita, né? Você bate o martelo lá, ou corta o ferro, ou pega a ferramenta e trabalha, ou faz a comida, fala no microfone, é uma ação material, né? É uma ação propriamente, materialmente falando, propriamente, né? A mais materializada que tem. O pensamento, ele atua na matéria fina grosseira.
E o pensamento intuitivo atua na matéria fina, você entendeu? Então, o pensamento, quando você pensa e você intui com a força do espírito, com aquele querer aqui do seu coração mesmo, certo, né? do seu coração, para o bem ou para o mal. Certo. Sabe? A mesma força, porque a força que vem de Deus e que está aqui sobre as nossas cabeças, ela é neutra. O ser humano pode direcionar ela para o bem ou para o mal. Você entendeu? Só que ele arca com as consequências, né? Eu acredito que o indivíduo dentro do carro, se ele começar a falar vou bater, vou bater, vou bater, ele acaba batendo. Sim, né? sim. Acaba batendo. Porque vira um condicionamento, né? Ele acaba batendo. Certo. O pensamento, então, faz do homem aí vamos dizer assim, um dominado, né? Porque o pensamento ele pode ser um grande dominador do ser humano. O pensamento ele pode construir ou destruir. Ele pode edificar maravilhas e pode criar um estrago na vida de qualquer um, sem dúvida. Cid Bertan, estamos chegando ao final de mais uma live. Querendo inicialmente agradecer à TV Batatais, na pessoa do Devair Lima, ao Ronaldo Faladaia, ao William, que nos dá a retaguarda técnica, e em especial agradecer ao Cid Bertanha. Muito obrigado mais uma vez por nos emprestar os seus conhecimentos. Fique à vontade para a sua conclusão. E depois aí deixe sua mensagem, como costumeiramente faz, a todos aqueles que nos acompanham. Obrigado, Adir. Eu quero aproveitar mais uma vez aqui a oportunidade de dizer que quem quiser conhecer sobre a espiritualidade, independente de religião, e eu não trato de religião, eu me recuso a falar qualquer assunto quando envolve crença, mas filosoficamente, né? Se tratando da espiritualidade, eu digo, leia a literatura da Ordem do Graal na Terra, que você vai ampliar os seus conhecimentos. Lá está a verdade, lá está tudo que nós precisamos saber para a nossa prosperidade espiritual, para que nós possamos ser felizes e galgar uns lugares de mais alegria pela vida fora. E pode ser acessado também pela internet, né? Exatamente. Muitas das obras já estão publicadas na rede mundial, né? Digital aí, você pode baixar, ler sem problema nenhum, sem pagar nada. Tá bom? Mas pode também pedir através da internet, comprar os livros, são baratos, não é caro, são livros baratos e de um valor extraordinário, né? Eu sou um assíduo leitor dessa literatura e não abro mão dela de jeito nenhum. E o meu muito obrigado a todos os ouvintes da TV Batatais, obrigado William, ao Devair, a Dir, e até a próxima oportunidade. Obrigado e até lá.